Então ele fala assim: vamos então construir um altar aqui, e nós vamos construir um altar e vamos chamá-lo ao Deus desconhecido, porque esse Deus desconhecido, que nós não sabemos quem é, ele vai nos responder, ele vai nos atender. E parece que no final deu certo, né? No final a praga cessou, e então esse Deus desconhecido, ele os livrou daquela praga. Então Paulo, quando ele vê lá em Atenas aquele monumento, ele fala desse Deus desconhecido, ele apresenta esse Deus desconhecido. Mas ainda hoje, lá em Atenas já havia isso, mas ainda hoje, esse Deus que Paulo anuncia, ele é desconhecido para a maioria dos homens. E nós vamos ver aqui, conforme nós lemos esse parágrafo, que existem algumas evidências, algumas razões pelas quais esse Deus ainda é desconhecido para a maioria dos homens. E estas razões são que os homens pensam que Deus é uma invenção. Os homens, em segundo lugar, os homens pensam que Deus é inacessível. Em terceiro lugar, os homens pensam que Deus é inerte. E em quarto lugar, os homens pensam que Deus é inconcebível. Então, esta primeira razão, que diz que os homens pensam que Deus é uma invenção, ou seja, que Deus é uma invenção dos próprios homens, que foram os homens que criaram deuses e não Deus que criou o homem. Então muitos homens ainda pensam assim, e por esse motivo esse Deus que nós conhecemos ainda é desconhecido para a maioria dos homens. Nos versículos 22 a 26 de Efésios 17, Paulo, então diz ali que Paulo ele se levantou no Areópago. Naquela altura ele já não estava mais na praça, mas ele estava no Areópago, que era o lugar de debate deles ali, e ele disse então: olha, eu estou anunciando para vocês esse Deus que vocês fizeram um monumento ali, que vocês chamaram de Deus desconhecido. E ele disse: esse Deus que eu apresento para vocês, ele não é servido por mãos humanas, ou seja, não adianta vocês quererem agradar esse Deus com sacrifícios, porque ele não precisa desses sacrifícios, porque ele é o Criador. Ele diz que de um só ele fez toda a raça humana, ou seja, de um só homem ele criou toda a raça humana, e ele então estabeleceu limites ao homem, onde o homem podia habitar, onde não podia habitar, até onde a água do mar iria, e onde então começava a terra. Deus estabeleceu esses limites. Então Paulo fala dessa maneira, e ele apresenta aquele Deus desconhecido, porque ele sabia que eles colocaram aquele altar ao Deus desconhecido por superstição, que na verdade é isso que acontece quando muitas pessoas dizem que conhecem a Deus. Na verdade, eles conhecem algumas superstições pelas quais eles acham que vão agradar a Deus. É isso que o Epimênides estava falando ali naquela história. Nós temos aqui no Brasil muitas superstições. Eu sei que alguns de vocês, assim como eu, cresceram com algumas superstições. Por exemplo, que quebrar um espelho, ele provoca 7 anos de azar na vida das pessoas. Já ouviram falar isso? Tem uma outra superstição que diz que você não pode apontar para uma estrela com o dedo, né? Porque senão nasce uma verruga na ponta do dedo. Você apontou com o queixo assim, né? Também falam que você não pode deixar o chinelo emborcado, né, virado de cabeça para baixo, senão sua mãe morre, né? Então você tem que deixar o chinelo certinho lá. Tem outras interessantes aqui, ó, que eu não conhecia. Colocar uma vassoura de cabeça para baixo, espantar a visita. A Marina conhece essa, né? Coloca uma vassoura de cabeça para baixo atrás da porta, espanta a visita, né? Deixar a bolsa no chão faz você perder dinheiro, ó. Tem muita gente perdendo dinheiro aí porque está com a bolsa no chão, né? Não deixa a bolsa no chão. Não pode pular uma criança. Se a criança está sentada no chão, você está andando assim, não pula a criança, porque senão ela nunca mais vai crescer.
né? Essa é uma superstição. Quem come o último pedaço de bolo, ele não casa. Então, se você quer casar, né, todo mundo está comendo bolo ali, não coma o último pedaço de bolo. Se comer na panela, no dia do casamento, tem uma chuva. Então, há muitas superstições assim, irmãos. E, por exemplo, com o número 13, né, lá nos Estados Unidos, fizeram lá um levantamento entre os arranha-céus que tem lá em Nova York. Isso já faz algum tempo que eles fizeram isso. Eles descobriram que menos de 10% dos arranha-céus que tem lá, e quando eles fizeram a pesquisa, haviam 650 arranha-céus, aqueles grandes edifícios, né, com mais de 13 andares. Nesses prédios, não havia o 13º andar, eles pulavam, né, do 12 pulava para o 14. Então era assim. E muitas pessoas, até conta a história, numa reportagem que eu li, que um chinês que mora nos Estados Unidos, ele achava estranho, porque para os chineses o número de azar é o número 14. Então ele preferia que não houvesse o número 14, né, e não o número 13. Mas então existem essas superstições. E então os homens desconhecem a Deus porque eles seguem superstições, achando que Deus é uma invenção dos homens. Nós temos então muitas estátuas, né? Muitas pessoas criam estátuas, adoram essas estátuas, né? Até aquela estátua que nós temos ali na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, aquela estátua, ela é a estátua de uma deusa, é a deusa da justiça, que os romanos, eles a chamam de Dice. Não, aliás, elas chamam de Dice. Não, Dice é do grego. A deusa grega é Dice, a deusa filha de Zeus e de Temis, né, deusa da justiça. E a romana se chama Justiça mesmo, né? É a deusa Justiça. Então essa é uma deusa que está lá no meio, né, na capital do Brasil, no centro da capital, ali na Praça dos Três Poderes, tem uma deusa ali, né? Então a gente, sem perceber, também está seguindo essas tradições, mas Deus não é uma invenção do homem, como Paulo diz aqui. Ao contrário, Ele é o Criador do homem, é Deus que inventou o homem, e não o homem que inventa deuses. Quer dizer, o homem inventa deuses, mas são deuses falsos. O Deus verdadeiro, na verdade, ele é Criador. Quando nós lemos a história de Jó, quando ele estava debatendo lá com seus amigos sobre todos aqueles problemas, né, teológicos ali, lá no final, em Jó 40, se você ler lá os versículos 15 e até o Jó 41, versículo 9, a gente vai ver o grande discurso que Deus faz para Jó, e ele diz: olha, Jó, você já viu lá, uma vez você já foi lá contemplar o hipopótamo? Ele fala de um animal lá grande, né? Algumas traduções falam que é hipopótamo, outros falam outro nome, mas a gente não sabe, pode ser um dinossauro, né? Mas Deus está falando de uma grande criação dele, uma grande criatura que ninguém ousava chegar perto, ninguém ousava botar a mão. Então, quanto mais o Criador desta criatura, né? Se você já esteve na beira do mar, né, e já viu as ondas quebrando na praia, é uma grande violência, né, daquelas ondas batendo ali. Imagina, né, você diante daquelas ondas, né, batendo nas pedras ali, você seria despedaçado. Imagina o Deus que criou essas ondas, né, que criou o mar e que tem controle sobre tudo isso. Então Deus fala sobre isso com Jó, para mostrar que Deus, ele não é uma invenção do homem. Ao contrário, Deus é que criou o homem, né? De um só ele fez toda a raça humana e tudo que existe na terra. Mas ainda assim, muitos pensam que Deus é uma criação do homem e por isso eles não conhecem a Deus. Uma segunda razão pela qual os homens ainda desconhecem a Deus é que eles pensam que Deus é inacessível. Eles até podem crer que Deus existe, que existe um Deus, mas eles acham que Deus é inacessível, que ninguém pode
alcançar a Deus, ninguém pode falar com Deus, que Deus está lá no seu lugar e nós estamos aqui, e Deus não está nem aí com o que está acontecendo. Então eles não conhecem a Deus por causa disso, eles não buscam a Deus. Paulo continua dizendo no seu discurso, nos versículos 27 e 28, que Deus, ele criou para que os homens buscassem a Deus, se porventura tateando, eles pudessem achar a Deus. E ele disse, mas Deus não está longe de cada um de nós, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus. E ele fala que até alguns poetas ali entre os atenienses falavam sobre isso, que Deus é assim. Então ele fala, olha, então Deus não está longe de cada um de nós. Ele não é inacessível. É isso que Paulo estava fazendo. Tem um artigo interessante, escrito por um médico chamado Felipe Saba. Não sei se é Saba ou Sabá o nome dele, né? Felipe Saba. Ele escreveu sobre o corpo humano, sobre a complexidade do corpo humano. E como você, olhando para dentro do seu próprio corpo, você pode reconhecer Deus ali, a existência de Deus. Olha só as coisas que ele fala. Ele diz que o corpo humano, ele é a mais bem construída usina do mundo. Ele é uma usina. Porque o nosso corpo, sob o comando do cérebro, que é o comando central, ele é uma fábrica que ele funciona automaticamente, todos os dias e o tempo todo. Nesse momento que eu estou falando, essa usina está funcionando, está gerando energia, está buscando energia em algum lugar para que eu possa falar e possa pensar e fazer todas as coisas. O corpo vai recebendo ordens do cérebro e existe uma memória no cérebro, né, que ele vai gravando todas as coisas que você passou na infância, que você, né, passou durante a sua juventude, que você vai passar ainda na sua vida, vão ficando gravadas. As coisas que você lê, as coisas que você ouve, ficam gravadas na memória, que é como se fosse uma biblioteca que você pode puxar ali da sua memória a qualquer momento. Ele diz assim, ó, que nesse processo, né, nessa estrutura toda do corpo, existem mais de 500 milhões, entre 500 milhões e 1 bilhão de células trabalhando. Essas pequenas pilhas, né, isso é só no cérebro, né, fazendo essa movimentação ali. E isso tudo passa por cabos, como se fossem cabos de energia, né, que é a nossa espinha dorsal. Então daqui do cérebro desce um feixe de nervos, né, que são os cabos, como se fossem cabos elétricos, e eles vão passando essas informações para o corpo todo. E tem muitas outras coisas aqui, se você ler esse artigo você vai ver, né, quantas coisas. Ele fala do estômago, por exemplo. São 5 milhões de pequenas células trabalhando no estômago para produzir aqueles sucos digestivos, né, que ele vai digerir ali o alimento, transformar em energia. Ele fala dos intestinos, 40 milhões de células agem no intestino, 350 milhões de células no fígado, trabalhando ali. Ele fala dos pulmões, que são os poros. A bexiga e os intestinos funcionam como órgãos de limpeza no nosso corpo. Então nós somos uma fábrica ambulante, nós somos uma usina. Então, se você olhar para dentro do seu próprio corpo, não tem como você não reconhecer que Deus está ali, que Deus criou tudo isso e Ele está aqui no nosso corpo, né? Paulo fala, né, que alguns, às vezes, tateando, eles vão encontrar a Deus, mas ele diz, né, que o homem ele deveria olhar para dentro de si mesmo, né? Paulo, ele fala em Romanos capítulo 10, de 5 a 10, sobre isso. E no final, em Romanos 10, versículos 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ele não está lá no céu inacessível, ele não está lá no fundo da terra, onde você não pode alcançar. Ele está no seu coração, está na sua boca. Basta você confessar a Jesus como seu Senhor, né? E crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então Deus, ele é acessível, ele está perto de cada um de nós. Mas muitas pessoas não pensam assim, pensam que Deus é inacessível, e por isso eles não conhecem a Deus. Outra razão pela qual a maioria dos homens não conhece a Deus é que os homens pensam que Deus é inerte. Eles até creem que Deus existe, mas que Deus, ele não faz nada. Ele só criou o mundo e deixou o mundo se virar, né? E como aqueles também que acham que Deus, ele é inacessível. Mas Paulo, ele fala isso nos versículos 29 a 31 de Atos 17. Ele diz que nós, sendo geração de Deus, então nós não devemos pensar que Deus, ele é semelhante a ouro, ou prata, ou pedra, né? Ele está se referindo às imagens que eles faziam dos deuses, né? Porque esse Deus, ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele está notificando os homens. Ele está notificando que ele estabeleceu um dia em que há de julgar a terra. Ele não revelou qual será esse dia, mas ele notificou que existe um dia em que ele vai julgar o mundo com justiça, por meio de quem? De um varão, de um homem que ele destinou, e esse homem é Jesus Cristo. E ele completa dizendo que ele acreditou esse homem, esse juiz, né? Ele acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos mostra que Deus, de fato, escolheu esse homem, Jesus Cristo, para julgar a humanidade. E ele já estabeleceu esse dia, ele só não disse qual será, mas ele vai julgar. Então Deus não é inerte, é isso que Paulo está falando. Ele pode até estar agora sendo tolerante, ele não está levando em conta o tempo da ignorância que houve no passado e até agora no presente, mas ele vai julgar. Agora, os deuses que são fabricados por homens, eles sim são inertes, né? Como, por exemplo, o deus Baal. Se a gente ver a história lá em Juízes, capítulo 6, 28 a 32, quando Gideão, ele derruba aquela imagem de Baal, porque Deus falou para ele derrubar, aí os homens lá queriam matar Gideão, queriam, como fala, linchar, né? O Gideão. Eles se reuniram todos ali, aí o pai de Gideão, o Joás, ele se levantou e disse: mas o que vocês estão fazendo? Baal não é Deus? Se ele é Deus, então ele próprio deve contender com o Gideão, com o meu filho, porque se ele é Deus, ele mesmo pode se defender. Ele não precisa de vocês para defender. E assim ele convenceu os homens a não fazerem nada com Gideão. E o que Baal fez? Não fez nada, né? Porque ele é inerte, porque ele era uma criação do homem, né? E aí o Gideão ficou conhecido como Jerubaal, né? Aquele que contende com Baal. Mas Deus não. Deus, ele não é inerte. Ele vai julgar. Existe um ditado muito famoso aqui no Brasil que fala assim, que a justiça tarda, mas não falha, né? É interessante isso, né? Eu li no próprio site Canal Justiça, um artigo falando sobre isso. Ele diz assim, citando esse artigo, esse ditado, né? A justiça tarda, mas não falha, para ver se realmente esse ditado está certo, né? Então eles falaram, existem muitas outras frases, né? Umas variações desse ditado. Por exemplo, a justiça tarda, mas tarda demais, né? Tem outro assim que fala, a justiça tardia é injustiça. Então, ou seja, a justiça que tarda, na verdade, é uma injustiça. Outra frase diz assim, a justiça dos homens não tarda e nem falha. Na verdade, ela não acontece.
ela nem acontece. Outros dizem assim: a justiça de Deus tarda, mas não falha, e a dos homens é tardia e injusta. Outra frase diz: no Brasil a justiça tarda e ainda falha. É terrível. E outra frase diz: a justiça tarda e na maioria das vezes falha, justamente porque tarda demais. Então, na verdade, a justiça de Deus, ela não tarda e ela não falha. Na verdade, é porque Deus já estabeleceu o dia, né? Deus só está esperando. Então Pedro nos alerta sobre isso, né? Vocês que estão achando, né, que Jesus está demorando para voltar, lembra-se que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele só está tendo paciência conosco. Ele está esperando para que todos se convertam, para que todos cheguem ao arrependimento. Mas muitos, né, a maioria dos homens, pensa que Deus é inerte, que Deus não faz nada, que Deus não está nem aí. Então, por isso, eles não conhecem a Deus. O quarto motivo que nós vemos aqui nesse parágrafo, pelo qual os homens não conhecem a Deus, é porque eles pensam que Deus é inconcebível, que é impossível, que não cabe no nosso pensamento, na nossa razão, a existência de um Deus assim, ou alguém que tenha ressuscitado dentre os mortos. Porque nos versículos 32 a 34, diz que quando que eles ouviram com atenção o discurso de Paulo, eles acharam muito interessante o que Paulo estava dizendo, queriam ouvir ele, mas quando Paulo falou de ressurreição dos mortos, aí ele perdeu a sua audiência. Eles começaram a escarnecer, eles começaram a zombar, e eles falaram: outro dia a gente vai ouvir você, por enquanto está bom, não precisa falar mais não, vem outro dia e a gente te ouve. Ou seja, eles dispensaram Paulo, mas fala que alguns creram, alguns se agregaram a eles. Entre eles estava Dionísio, que era areopagita, ou seja, ele era um dos líderes ali, que cuidava do Areópago, que era uma espécie de teatro onde eles se reuniam, e uma mulher chamada Dâmaris, ou Damares. Essa mulher, então, que era uma mulher importante ali entre eles, se uniu a Paulo. Mas para os demais, eles achavam que Deus era inconcebível. Os romanos, aliás, os gregos, eles achavam que o corpo, essa era a doutrina ou a filosofia que dominava entre eles, que o corpo, ele é só uma prisão da nossa alma, que o corpo, ele escraviza a nossa alma, e que quando nós morremos, aí a nossa alma se liberta do corpo, e isso é bom, segundo, né, a filosofia deles, né? A filosofia dominante na época era assim, e até hoje, né, muitas pessoas pensam assim. Então, para eles, falar que alguém ressuscitou dentre os mortos, que Deus ressuscitou uma pessoa dentre os mortos, trouxe o corpo de volta, para eles era uma abominação. Como, né? Depois que a pessoa já está libertada do corpo, daquela prisão, Deus vai trazer o corpo de volta e vai colocar a alma de novo nessa prisão? Então é assim que eles pensavam sobre o homem. Tem um artigo de Eduardo Rueda. Ele faz a comparação entre a cosmovisão dos gregos e dos judeus sobre a questão do corpo, né? Então ele fala da diferença. A diferença, então, do pensamento judeu, e Paulo era judeu, Jesus era judeu, e a nossa Bíblia, a nossa palavra de Deus, ele veio da tradição judaica, então isso é importante para nós. Na tradição judaica, o corpo, ele é sagrado, porque ele é criado por Deus, então o corpo é importante. Vocês têm visto aí as notícias de quando Israel resgata algum sequestrado, né, alguém que foi sequestrado, mesmo que esteja morto há vários dias ou vários anos, né, eles fazem questão de resgatar
esses reféns, o corpo desses reféns, para sepultá-los, né? Então isso é precioso para eles, porque o corpo para eles é sagrado. Então, para os judeus, e a Bíblia também fala sobre isso, né? Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1:10, quando Deus cria o homem, né? Versículos 1:10, 1:12, 1:18 e 21. Ele diz que era bom, né? Mas quando Deus cria o homem, ele diz que era muito bom, né? Quando Deus cria o corpo. E então o corpo não é mau, porque quando Deus criou, ele disse que é bom. Então o corpo nosso, ele sim faz parte da vida. Então, na espiritualidade dos judeus, o corpo ele é importante. E nós podemos ser santos mesmo estando dentro do nosso corpo. E no viver diário, no dia a dia nosso, nós podemos então exercitar esta santidade. Era assim que os judeus pensavam, e é assim que os cristãos pensam. A irmã Núbia falou agora há pouco, né, de Efésios capítulo 4, você falou Efésios, mas não falou capítulo 4, né? Falou, não sei que capítulo, mas está falando da importância, né, do nosso corpo, de nós, e de 1 Coríntios também, 2 Coríntios, falando ali do nosso corpo que foi comprado por Cristo, que não pertence mais a nós. Lá em Levítico, também, quando Deus está dando instruções a respeito do cerimonialismo, ele diz: sede santos porque eu sou santo. Então tudo isso está na cosmovisão dos judeus, que nós devemos então conduzir o nosso corpo em santidade e assim agradar a Deus e sermos santos. E não precisamos, né, como alguns do passado pensavam, e alguns ainda pensam, né, que para você ser espiritual você precisa quase destruir o seu corpo, né? Tinha até os monges, né, que ficavam nos monastérios, e o objetivo de ficar no monastério era para torturar o próprio corpo, né, de se privar das coisas do mundo, né, para ser mais espirituais. Muitas religiões são assim, especialmente as religiões orientais, né, que você então precisa se desligar do corpo para estar perto de Deus. Mas para os judeus não, e para os cristãos também não. Você precisa do corpo, e esse corpo que você vive hoje, um dia vai ser sepultado, a não ser que Jesus volte antes, aí você vai ser arrebatado, mas esse corpo vai ser transformado, ou ele vai ressuscitar do pó, que você voltou para o pó, mas ele vai voltar a ser criado, mas você vai precisar desse corpo, então trata ele bem, né? Cuida bem desse corpo, porque ele não pertence mais a você. Jesus comprou, quando ele morreu na cruz, ele comprou. Então, até existe uma grande advertência, lá em, acho que é 1 Coríntios capítulo 3, né? Que o corpo é santuário de Deus. Se você destruir o seu corpo, você está destruindo o santuário de Deus. Então Deus vai destruir você. Toma cuidado, né? É interessante a questão da ressurreição, né? Tem uma história bem recente aqui no Brasil. Em 2018 houve uma notícia, estava publicada lá no portal R7, que fala de um bebê recém-nascido que foi dado por morto pelos profissionais, né? Quando fez o parto, eles falaram para a mãe que o bebê tinha morrido. Eles constataram mesmo a morte do bebê ali. E então foi lá depois de todas as burocracias ali, né? Foi lá o motorista da funerária para retirar o corpo do bebê recém-nascido. E então ele colocou o bebê no caixão e foi levando, né? Esse motorista se chamava Cláudio, ele tinha 37 anos. Ele foi lá então buscar, então ele está contando o que aconteceu, né? Ele fala que ele pegou o corpo da criança estava roxo, né? Estava gelado, estava morto, né? Dava para ver que estava mesmo, né? Os médicos já tinham constatado e ele também constatou isso. Colocou na urna, né? Estava levando, mas durante o caminho ele também não percebeu nada diferente, mas quando chegou no IML, Instituto Médico Legal,
que é onde que tinha que levar o corpo para fazer autópsia, ali ele percebeu que o bebê estava vivo. Então, o bebê tinha ressuscitado. Ele estava vivo. E aí ele ficou desesperado, né? Ele viu que a cor do bebê mudou, não estava mais roxo, estava normal, e ele estava respirando. Então, o pai da criança se chama Leonardo José Ferreira, ele tem 19 anos, tinha 19 anos na época, né? Ele falou sobre o parto, né? Que estava tudo bem, achou que ia dar tudo certo, mas que o nenê tinha nascido morto, e ele nunca esperava isso, né? Que o bebê ia ressuscitar assim, né? O nome dessa menina era uma menina, era Manuela. Ele já tinha escolhido o nome dela era Manuela. Perceberam alguma ligação? Manuela vem de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, que é um dos nomes de Jesus. E aí, mas depois do que aconteceu, dela ter ressuscitado, não sei se ela está viva ainda hoje, não acompanhei, mas se ela estiver viva, ela estará hoje com 7 anos, cerca de 7 anos de idade, né? Mas aí ele acrescentou Vitória ao nome dela, Emanuela Vitória, né? Porque ela é Vitória. Então, olha só que história interessante, né? Esse milagre da Manuela Vitória não era esperado por seus pais, mas foi um milagre. E a ressurreição de Jesus, então? Imagina, Jesus pregado na cruz, torturado, né, morto, eles viram ali a lança, né, que entrou aqui do lado, que derramou sangue e água, eles o viram ser sepultado, selado ali naquele túmulo, né? Ninguém esperava, mas ele ressuscitou. Jesus então superou todas as expectativas. Era tão inesperado, né, que Tomé nem acreditou, né? Quando falaram para Tomé, ele disse: eu só acreditarei se eu tocar, se eu ver, se eu tocar, né? Porque era assim. Mas nós que cremos, sem termos visto, nós somos bem-aventurados. É isso que Jesus disse. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, se você crê, você é bem-aventurado, você é feliz. Então, irmãos, continuando aquela história do Epimênides, né? Muito tempo depois de ter se livrado daquela terrível praga, a história continua assim. Um dos anciãos que vivia naquela época, quer dizer, ele era jovem naquela época, mas agora ele já era bem velho, né? Ele se chama Demas. O outro se chama... não tem o nome dele aqui, mas um deles se chama Demas, né? E ele fala assim, ele está conversando com o companheiro dele, ele está dizendo: olha, eu era um membro jovem do conselho que ficou acordado a noite inteira para se certificar de que tudo ia dar certo, que esse altar ao Deus desconhecido ia ser construído, então que o pedreiro ia lá, ia fazer, e que eles iam gravar o nome para que aquela praga finalmente cessasse, né? E o outro falava assim: e eu era aquele outro membro jovem e ansioso que sugeriu que fosse gravado o nome de algum Deus, então colocou lá Deus desconhecido, eu que dei essa ideia, né? Ele falou. E agora eles já eram bem velhinhos, né? Estavam andando ali, conversando sobre isso, e eles olhando, né, ali naquele monte de monumentos que ainda existia ali em Atenas, né, conversando sobre isso. Aí um olha para o outro e fala, né, olha, e se um dia esse Deus se revelasse, né, um deles fala, e se um dia esse Deus se revelasse ao mundo, né? Então, irmãos, nós devemos dar glória a Deus, porque esse Deus se revelou ao mundo. Ele se revelou na sua palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça a palavra de Deus. Deus se revela na sua palavra. Tudo que está escrito na palavra de Deus é Deus revelado. O que passar disso provavelmente vai ser mentira do inimigo. E ele se revelou também em Jesus Cristo. Jesus disse
Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. E que ele disse, eu e o Pai somos um. Ele disse em João 14, 9. E João 1,18 também, o João Batista parece que está falando que ninguém jamais viu a Deus, e o Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está no seio do Pai, é que o revelou. E Jesus disse que estaria onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas em seu nome. Então Jesus está aqui. Amém? Conheça Deus. Não deixe que Deus seja para você um Deus desconhecido. Amém? Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração?